27, fazer a leitura alternada. E aí eu queria repetir o que eu falei para vocês no início. Queria pensar com vocês hoje sobre o que podemos fazer para tornar o mundo mais justo, né? A gente tem vivido aí um período, né, de pandemia, de problemas, né? Muitas situações. Tiago, capítulo 1, 19 a 27. E a questão de justiça é algo que a gente precisa estar sempre pensando. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando fala de justiça, fala de algo que seja bom para todos, né? E a gente sabe que na nossa realidade não é assim, não só no Brasil, não só em Belfort Roxo, mas em qualquer lugar do mundo, a justiça depende de quanto dinheiro você tenha, né? Depende se você é famoso ou anônimo, né? Depende de vários fatores. Eu e você não podemos mudar o mundo. Não adianta a gente achar que vai mudar o mundo, porque não vamos mudar o mundo. Mas a gente pode mudar a realidade que está à nossa volta, né? A gente de alguma forma pode mudar a realidade da nossa família, das nossas amizades, do nosso trabalho, né? Da nossa igreja. Né? Em algum nível a gente pode tornar esse mundo um lugar melhor. Eu queria pensar com vocês sobre isso a partir do texto de Tiago. Vamos ler aí, né? 1:19. E aí depois, irmãos, a gente vai ser por diante. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque aí o homem não obedece a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém gosta de ser religioso e não refreia sua língua, mas se engana o seu coração, a religião dele é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Bem, como estava falando, né, a gente tem visto muita coisa difícil aí de aturar, né? Eu confesso que no início da pandemia, eu pensava assim, né? Poxa, com tudo isso agora, a gente vai ver um comportamento diferente da humanidade, né? Eu acho que alguma coisa vai mudar nas pessoas aí de maneira geral. E confesso que fiquei decepcionado aí ao longo desses 3-4 meses, que nada mudou, né, em relação de comportamento. A gente já viu aí gente, os corruptos continuam roubando, né? Continuam sendo corruptos. As pessoas agindo de maneira arrogante, soberba, né? A gente viu aí o caso daqueles engenheiros, viu o caso do desembargador. Ontem eu li uma reportagem sobre um pastor, que a igreja estava lotada, ele fez uma propaganda, que Deus é que manda na igreja, que o coronavírus não existe. A guarda municipal foi lá, na igreja, interditou, deu uma multa para ele. Ele pegou a multa, rasgou e jogou na cara do guarda. E aí criou um tumulto, fugiu, né? E disse que não tem que obedecer prefeito, governador, porque quem manda na igreja é Deus. Quer dizer, loucura, né? E esses comportamentos de pessoas que são ligadas à religião, né? à política, né? Pessoas na sociedade de maneira geral, demonstram um pouco da visão de justiça que a gente tem no mundo, né? A gente vê que tem gente que está sendo presa porque roubou um pote de shampoo e outros aí que desviaram milhões, né, estão soltos, né? E aí sempre fica aquele questionamento,
não tem equidade, né? Não tem equilíbrio na sentença, né? E tal, onde está a justiça é lenta e tal, aquela coisa toda. E isso é um desafio para a gente que é cristão. Por quê? Porque esse tipo de sentimento, de comportamento, ele pode nos contaminar e desanimar para que deixemos de fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. E os nossos maiores desafios hoje é fazer algo de bom, de diferente, nos nossos lares, né? Nas nossas famílias, naquelas pessoas que estamos tendo contato. Então, por isso que eu queria pensar com você, a partir desse texto de Tiago, sobre essa questão de que o que eu e você podemos fazer para tornar o mundo mais justo, ou um pouco melhor do que ele está, né? Porque o desafio continua. A gente está lendo aqui o texto de Tiago, a carta de Tiago, ela é um texto assim, bem objetivo, né? Bem direto e bem prático. É um texto que fala sobre ações que devem ser realizadas. Não fica muito na teoria, né? Não fica muito no mundo das ideias, mas ele é bem direto. E nesse trecho que eu escolhi para compartilhar com os irmãos, ele, no verso 22 e 23, ele fala assim, ó, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, né? E a gente tem visto hoje, infelizmente até por parte de muitas igrejas, muitos pregadores, né, que as pessoas falam, mas na hora de viver e de praticar aquilo que o Evangelho nos mostra, deixam isso de lado. E a Bíblia, meus irmãos, ela sempre nos desafia a sermos pessoas melhores. Não há desculpa, né? O nosso sofrimento não pode ser desculpa para não sermos uma pessoa melhor a cada instante, a cada dia. Porque isso é uma proposta que nos é dada quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos convertidos. Então, a maneira como olhamos o mundo, como olhamos para nós mesmos, quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, ela é mudada, né? Porque nós fomos convertidos através da ação de Jesus. E aí eu repito, o que podemos fazer para tornar o mundo mais justo? Uma primeira ideia, devemos ser pessoas que realmente vivam o Evangelho. Hoje, o Evangelho, ele não é de hoje, né? Mas ele continua sendo uma moda, né? O Evangelho, ele continua sendo um modismo. Ele saiu muito tempo lá do primeiro século, que era uma religião, né? O cristianismo, que era uma religião perseguida, ele agora virou uma moda, né? Artistas, atores, jogadores de futebol, políticos, todo mundo se diz cristão, todo mundo cita a Bíblia, todo mundo canta louvores e hinos evangélicos, mas viver isso, ninguém vive. Agora, eu não posso viver o Evangelho pelo outro, eu não posso viver o Evangelho nem pela minha filha, eu tenho que viver, né? E um desafio hoje, que eu e você enfrentamos, que todo cristão enfrenta desde que o mundo é mundo, é que realmente devemos viver o Evangelho para que as pessoas que estão ao nosso redor possam perceber isso, né? Fraternidade, o amor, o perdão, a santidade, a humildade, fugir do pecado. Esses são desafios que permanecem mesmo em meio à pandemia. E apesar dos problemas, né, financeiros, emocionais, sociais, econômicos, o desafio de viver o Evangelho, ele continua. A nossa fala, as nossas ações, né, devem refletir aquilo que o Evangelho anuncia. Lembrando, né, a gente não pode ser apenas ouvinte, a gente tem que ser cumpridor daquilo que a gente ouve, né, daquilo que a gente lê no texto bíblico. Hoje, né, a gente vai ver isso crescendo mais, cada campanha política, né? Os políticos vão adotar um discurso mais religioso. Isso vai ser clássico, meus irmãos e irmãs. Você vai ouvir muito político adotando um discurso muito mais religioso. Por quê? Por causa da doença, por causa da pandemia, né, por causa da crise econômica. Muitos vão continuar falando de Deus e citando o texto bíblico. Né? Você vai ver programas de televisão que vão estar mais voltados para isso, para uma espiritualidade, né? Mas isso é apenas uma máscara, né? É apenas uma farsa que todo político faz, que o programa de televisão faz,
para poder ter voto, né? Para poder ter audiência. E a gente percebe o Evangelho quando a vida das pessoas é mudada. A gente tem visto aí, né? As igrejas cresceram, as igrejas estão na televisão, mas o Evangelho não está na televisão. O Evangelho não está em muitas das igrejas, mas ele precisa estar na minha e na sua vida. Então, um primeiro desafio para que possamos tornar o mundo mais justo é vivamos realmente o Evangelho. Não deixe com que a maldade do outro, a insensibilidade, a frieza, a corrupção, né? Não deixe com que o mal do outro te contamine e te afaste de viver o Evangelho. Esse é um desafio que a gente precisa continuar a viver e a vencer a cada instante, a cada dia. É um desafio para que nós possamos ter um mundo melhor a partir de cada um de nós. Né? Segunda ideia que eu queria pensar com você, para tentar responder essa pergunta, o que podemos fazer para tornar o mundo mais justo? Devemos anunciar, ou melhor, devemos continuar a anunciar Jesus como Senhor e Salvador. Não é de hoje que a pregação nas igrejas, ela deixou de ser uma pregação que fala de céu e de inferno, que fala de pecado e santidade, para ser uma pregação de autoajuda, para ser uma pregação que fale apenas de questões emocionais. Temos que falar de questões emocionais, né? Aqui mesmo a gente já falou sobre depressão, sobre estresse, sobre ansiedade. Volta e meia a gente comenta, fala sobre isso. Quinta-feira eu mandei um texto, né, para vocês, falando sobre isso. Quer ler o texto? Eu. Ah, brincadeira não. Mandei o texto, né? Mandei já vídeo, mandei um monte de coisa sobre isso. É uma realidade, a gente precisa falar, né? De buscar apoio, buscar ajuda, né? Apoio psicológico, apoio psiquiátrico, tomar remédio, né? Tudo isso é importante, é necessário. Mas isso não é o centro da pregação da igreja. Isso nunca foi o centro da pregação da igreja. Isso não pode ser o centro da nossa pregação. Quando a gente vai compartilhar mensagens, né? Quando a gente vai compartilhar nossas mensagens bíblicas, a gente tem que lembrar disso. Jesus, ele é Senhor e Salvador. Salvador de quê? Jesus nos tira do inferno, nos leva para o céu. Jesus nos tira de uma vida de pecado, nos leva para uma vida de santidade. Não quer dizer que ninguém é santinho, que ninguém peca, mas quer dizer que a gente está fugindo do pecado. A gente não pode deixar de pregar isso. Por quê? Porque a partir da conversão, nós nos tornamos um pouco melhores, né? Aí você pode até lembrar de algumas pessoas que já foram aqui da igreja, ou que você conhece que é crente, ou que é batizado, pastor, diácono, diaconisa, líder de igreja, que não vale nada. Mas lembre-se, não é o fato da pessoa ser membro da igreja que quer dizer que ela é crente. Mas pessoas convertidas são pessoas boas. Pessoas que aceitaram a Jesus, elas fazem uma boa diferença onde elas estão. Pessoas que creem e realmente se converteram e conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, são pessoas que fazem a diferença onde quer que elas se encontram. E nós precisamos continuar a pregar e a falar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Sofia contaminando o ambiente aí, né? É meio preocupante, né? A gente vê aquelas sketches do YouTube, né? A pessoa tosse e todo mundo... Eu já vi o pessoal se levantando para correr agora, né? Antes de sair de casa, ela já fica, mãe, se eu espirrar na igreja. Mas todo mundo sai correndo. Ela é alérgica. Fiquem tranquilos. Então nós precisamos continuar a anunciar e a falar que Jesus é Senhor e Salvador. É antiquado, está fora de moda, isso não enche igreja. Realmente nunca encheu igreja. E agora não é nem para encher igreja, porque a gente nem pode mais encher igreja por causa da pandemia. Mas a gente não pode deixar de pregar, a gente não pode deixar de falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Ele é o caminho, né, para que possamos ter a vida eterna. Não é de hoje, né, não é por causa da pandemia, mas a igreja ela virou um modismo, né, virou uma marca. Né, igrejas hoje têm nome, têm marca. Não apenas para identificar a localidade, mas é o marketing, né? Igreja do pastor fulano, igreja tal,
Igreja Batista tal. Daí tudo com nome, com franchise, né? Com franquia, né? E isso é algo que a gente precisa estar pensando, repensando, né? Eu e você, né? Não dá para mudar o mundo. Eu não posso mudar outra igreja. Eu não posso mudar o meu vizinho. Eu não posso mudar a pregação do outro pastor. Mas eu e você precisamos continuar anunciando e pregando para as pessoas que Jesus é Senhor e Salvador. Que só Jesus é que transforma, é que muda vidas. E que é necessário, muito mais do que ouvir sobre Jesus, é necessário ter uma conversão a partir de Jesus. Tem que se falar isso para as pessoas. A gente não pode fugir desse desafio. Se a gente quer um mundo mais justo, né, precisamos viver, mas também pregar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não deixe com que isso fuja da sua mensagem, né? Quando alguém vier de conversinha fiada, não, porque todos os caminhos, né, levam a Deus, porque, né, igrejas eu vou lá, dou o meu dízimo, tá bom? Não, dar o dízimo não é o suficiente. Tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de conversão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas toda religião é boa. Não, tem religião que é ruim, tem cristão que é ruim, então aceita Jesus. Não concordo, então vai para o inferno. Se não aceita Jesus como seu Salvador, vai para o inferno. Não tem outro caminho. Não tem o que fazer, não tem desculpa, né? Muita gente tenta amenizar essa mensagem. A mensagem é dura, ela é objetiva. Aceita Jesus como seu Salvador para que tenhamos vida eterna. A gente precisa continuar pregando isso. A gente precisa continuar falando isso. Mas aí não vão querer conversar comigo. Azar. Né? A gente precisa continuar mostrando às pessoas o que realmente é ser crente. Ser crente é acreditar que Jesus é Senhor e Salvador. Terceira e última ideia, né? Pensando nessa pergunta, o que podemos fazer para tornar o mundo mais justo? Né? Devemos ser pessoas que realmente vivem o Evangelho, devemos continuar anunciando Jesus como Senhor e Salvador, devemos continuar a estudar a Bíblia. A gente mudou o formato, né, das nossas reuniões, a gente está se reunindo uma vez só, né, na semana, né, tendo só essa celebração da manhã. Não estamos tendo a EBD, né, porque eu acho que é melhor a gente ter esse espaço de celebração, mas isso não exclui o nosso desafio de continuar estudando a Bíblia, né? Muitas igrejas acabaram com a EBD mesmo antes da pandemia, mesmo antes, né, de não ter todas essas restrições. Igrejas batistas, inclusive, deixaram de ter EBD, deixaram de estudar Bíblia, né? E a gente precisa continuar estudando, meus irmãos e irmãs. Por quê? Muita gente hoje é enganada e está alienada porque não conhece a Bíblia, porque não conhece as Escrituras, porque não entende a intenção, o objetivo do texto, porque sequer não leu o texto bíblico, nem se deixa levar apenas pelo que o pastor fala, pelo que ouve no YouTube, na televisão, pelo grupo lá do Facebook ou do WhatsApp. E a gente precisa estar atento, né, àquilo que a gente ouve. Ouviu alguém pregar, ouviu uma mensagem, vai na Bíblia, confere, estuda, achou estranho, pergunta, pesquisa, né? Tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa ruim na internet, mas também tem muita coisa boa na internet que nos ajuda a pesquisar, nos ajuda a tirar dúvidas. Muita gente hoje tem uma visão errada de mundo, porque muita gente hoje crente, né, bem intencionada, tem uma visão errada de mundo, porque não conhece a Bíblia de maneira adequada. E a gente precisa, né, constantemente estar pensando sobre isso. Fazer aquela leitura diária, né, não deixar de ler o texto bíblico, não deixar de ter contato com o texto bíblico. Porque às vezes tem gente que cita ditado popular dizendo que está na Bíblia, né? E a pessoa vai lá e acha que aquilo faz parte, né? E quando eu e você conhecemos as Escrituras, né, quando a gente estuda o texto bíblico, quando a gente presta atenção no que o texto bíblico está dizendo, a gente não é enganado com facilidade, né? A gente não se deixa levar com facilidade. Eu e você podemos ser enganados, né? Ninguém está imune a isso. Sempre tem alguém que é mais esperto do que a gente, né? Isso acontece. Mas a gente precisa se resguardar, né? A gente precisa se preparar,
E a leitura do texto bíblico ela é fundamental, né? Ler esse texto constantemente. A maioria de nós está mais tempo em casa. Isso não quer dizer que você está com mais tempo livre, né? Porque de repente você está mais tempo em casa, mas está com um monte de coisa para fazer. Lá em casa, por exemplo, minha amada esposa cismou de pintar um monte de coisa, de reformar um monte de coisa, de cortar um monte de coisa. Eu já falei, eu estou de quarentena, respeita a minha quarentena, me deixa isolado. Mas ela não respeita, né? Então a gente acaba tendo que fazer mais coisa, não tem jeito, né? Eu tentando fugir do trabalho, ela tentando arrumar trabalho, né? A gente está ali, né, gato e rato, né, dentro de casa. Mas brincadeira na parte, mas você pode até não estar à toa, está mais ocupado, mas separa um tempo para ler a Bíblia. Por quê? Porque isso nos ajuda a lidar com o mundo, nos ajuda a lidar com a realidade na qual estamos vivendo, e nos ajuda a ter um olhar melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Para entender o que é o perdão, o que é o caminhar a uma milha a mais, né? O que são os critérios e os valores do reino de Deus, o que é a ideia de justiça, o que é a ideia de fraternidade, o que a Bíblia fala sobre servir. Né? A gente falou aqui agora, né, sobre a ideia de servir ao outro, sobre a ideia de buscar o bem de todos. A Bíblia fala sobre tudo isso. Muita gente hoje ensina a Bíblia como um livro de autoajuda. A gente precisa fugir disso, né? Continuar a fugir disso. Para alguns, Jesus é um grande coach, né? Que é a palavra aí da época, aí, né? Aquela pessoa que te treina para a vida. Né? Jesus não é coach, Jesus é Senhor e Salvador. E a Bíblia também não é um manual de autoajuda. A Bíblia é um texto que nos mostra aquilo que Deus quer que nós façamos. E é um desafio constante isso, porque é uma luta contra o nosso desejo, contra a nossa vontade. Por isso eu tenho que ler a Bíblia. Então, o que podemos fazer para que o mundo seja mais justo? Sejamos crentes. Vivamos o Evangelho. Anunciemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se nós realmente, né, nos esforçarmos para que as pessoas entendam o que é ser crente, o que é ser uma pessoa convertida, as coisas elas vão melhorando, né? Melhora na sua casa, no seu trabalho, né, com as pessoas que você lida, e assim de grão em grão a gente vai, né, ali melhorando um pouco da realidade ao nosso redor. Não podemos mudar o mundo, né? Não vamos mudar o Brasil, mas a gente pode tornar os ambientes que a gente está presente mais justos, melhores, né? Ambientes em que nossa presença torna aquele lugar melhor. Na sua família, você torna a sua família um lugar melhor porque você está lá. Por quê? Porque somos crentes, pregamos Jesus, estudamos e conhecemos as Escrituras. Mais do que nunca o mundo hoje precisa de pessoas crentes. Porque o que a gente tem por aí é gente falando da Bíblia, falando de Jesus, citando muita coisa, mas gente que não é crente, né? E tem gente ansiosa, tem gente depressiva, tem gente estressada, tem gente que está passando fome, tem gente que está passando um monte de dificuldade aí, e tem gente que também está precisando de salvação, está precisando de vida eterna. E eu e você podemos fazer isso, né? Com cada um de acordo com seus limites, né? Com o nosso nível de alcance, mas precisamos mostrar para as pessoas que um mundo melhor passa pela conversão a Jesus Cristo. E converter a Jesus Cristo não é apenas decorar versículo, cantar um hino bonito, mas é realmente ter uma mudança de vida. Que possamos ser, né, esse exemplo, né, diante de tanta injustiça que a gente tem visto, diante de tanta maldade, diante de tanta coisa ruim, que nós possamos ser esse exemplo melhor para aqueles que estão ao nosso redor, né? Através de vidas que realmente buscam ser semelhantes a Jesus e não à sociedade na qual vivemos. Amém, meus irmãos e irmãs? Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Muito obrigado pela presença, né, de cada um que pôde estar aqui. Também te agradecemos por aqueles que não estão aqui, né, por causa das limitações aí de saúde, que o momento também dá a cada um.
mas te agradecemos pela nossa igreja, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido em pé e tem sempre nos desafiado para que possamos continuar a pregar, a anunciar e a viver o Evangelho. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, elas possam ver que somos pessoas convertidas, pessoas que realmente foram modificadas pela presença do Teu Filho Jesus em nossas vidas. Não é fácil, mas sabemos que através da Tua presença, através da presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nós podemos tornar nossas famílias um lugar mais justo. Podemos tornar o nosso local de emprego um lugar mais justo. Podemos tornar os ambientes onde vivemos um lugar mais justo. Porque estamos vivendo o Teu Evangelho. Estamos anunciando Jesus como Senhor e Salvador. E conhecemos as Escrituras. Continue nos ajudando nesse desafio. Dê-nos um dia de paz. Dê-nos um dia em que possamos continuar a refletir nas Tuas Escrituras. E que essa semana seja uma semana onde possamos continuar a proclamar o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a nossa oração, de gratidão a Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Irmãos, oração silenciosa, estamos encerrados, e eu não estarei na porta apertando a mão de ninguém, porque não pode, tá?